Segundo livro dos Reis, você mantenha a sua Bíblia aberta no segundo livro dos Reis. Nós vamos ler em dois lugares, dois capítulos diferentes. No capítulo de número 2, versos 7 a 14, e na sequência no capítulo de número 13, versos 14 a 21. Dois trechos da palavra de Deus para a nossa reflexão na noite de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, do verso 7 ao verso 14, e capítulo 13, do verso 14 ao verso 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: "O que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você?" Respondeu Eliseu: "Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético", ou como talvez está na sua Bíblia, "quero porção dobrada do teu espírito." Disse Elias: "Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido." De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel." Eu vou ler de novo essa frase para você fixá-la. Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel." E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: "Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias?" Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Agora, vá comigo para o capítulo 13, verso 14. Ora, ainda há páginas sendo viradas. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele chorou gritando. Agora preste atenção nesta frase: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel." E Eliseu lhe disse: "Traga um arco e algumas flechas." E ele assim fez. "Pegue o arco em suas mãos", disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: "Abra a janela que dá para o leste e atire." O rei o fez, e Eliseu declarou: "Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque." Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: "Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes." Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram.
Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Louvado seja Deus pela sua bendita e poderosa palavra. Amém, irmãos? Dois modos de viver a vida. Um é a partir de um compromisso com a mediocridade. Pessoas que vivem a vida a partir de um compromisso com a mediocridade. A palavra medíocre está ligada à palavra mediano. Uma pessoa medíocre, uma pessoa mediana, que gosta de estar na média, que se satisfaz com a média, que não tem grandes aspirações, que não olha muito longe, que segue a filosofia desse cantor popular no Brasil que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. A pessoa que tem um compromisso com a mediocridade arrasta a vida, empurra com a barriga, não vê a hora do dia de amanhã chegar, para o dia de hoje acabar e para as coisas continuarem do jeito que ela sempre for. O segundo tipo de pessoa é aquele que assume um compromisso com a plenitude. Pessoas que vivem as suas vidas a partir de um compromisso com a plenitude. Não querem apenas passar pela vida, não querem arrastar a vida, não querem simplesmente deixar a vida levar para onde ela quiser, querem fazer parte da história, querem protagonizar a sua história, querem fazer a diferença. Cristãos, na minha opinião, são do segundo tipo de gente. Cristãos verdadeiros têm um compromisso com a plenitude. Jesus disse que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O sal não pode perder a sua capacidade de salgar e a luz não pode estar escondida. Discípulos de Jesus têm compromisso com a plenitude. Eles querem salgar e iluminar, fazer a diferença. Jesus disse: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Só quem tem compromisso com a plenitude entende essa palavra. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Nosso desafio hoje aqui: compromisso com a plenitude de Deus. Vida em plenitude. Jesus, nosso maior exemplo, nele residia toda a plenitude de Deus. Um dia ele falou para os seus discípulos assim: vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores, porque eu vou para o Pai. Compromisso com a plenitude. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque nos dois textos que nós lemos, nós temos exatamente esses dois exemplos. De compromisso com a mediocridade, de compromisso com a plenitude. Eliseu, um homem com compromisso com a plenitude. Momento difícil na vida de Eliseu, a despedida de Elias. Ele já sabia que o Senhor levaria Elias. Ele já sabia que eram os últimos momentos ao lado do grande mestre Elias. Alguns discípulos dos profetas chegaram para Eliseu e disseram: você está sabendo que o Senhor vai levar Elias? E ele dizia: não fale sobre isso, eu não quero ouvir. É muito difícil perder alguém tão importante na nossa vida. Todos nós aqui já passamos por essa experiência, de nos despedirmos de alguém que foi tão importante na nossa história, na nossa biografia. Elias foi fundamental na vida de Eliseu. Foi Elias quem chamou Eliseu para ser profeta. Foi Elias quem treinou Eliseu no caminho profético. E agora Eliseu sabia que Elias seria levado ao céu, que Elias não ficaria mais muito tempo. Então Elias diz para Eliseu: fique aqui que eu vou do outro lado do Jordão. Eliseu disse: de jeito nenhum, eu não vou me separar de você nem um segundo.
E os dois foram juntos. Quando estava se aproximando a hora de Elias ser levado ao céu, Elias olhou para Eliseu e perguntou: o que é que eu posso fazer por você? Você tem um pedido? Uma vez que eu estou indo embora, tem algo que eu posso fazer por você? Eliseu respondeu: tem. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero ir além do que você foi. Compromisso com a plenitude. Eu não quero simplesmente repetir o que você fez, porque o que você fez está feito. Eu quero ir além. Eu não quero ficar à margem. Eu não quero deixar a desejar. Eu não quero envergonhar esse espírito profético que é em você. Por favor, me ajude a ir mais longe. Acho que não existe vitória maior para um pai do que essa, ver o seu filho mais longe. Todo pai quer isso. Quantos são pais aqui? Que o seu filho vá mais longe que você, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do guerreiro. O guerreiro não pode ir muitas vezes aonde a flecha vai, mas ele lança a sua flecha para que ela vá onde ele não pode chegar. Filhos são flechas na mão do valente. Vão longe, que o seu filho parta de onde você está e vá muito além, que ele não se restrinja àquilo que Deus fez através da sua vida, mas tenha experiências novas, maravilhosas, abençoadoras com Deus. Que alegria para um pai ver o seu filho ir mais longe. Eliseu, compromisso com a plenitude. Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero fazer o dobro do que você fez. Eu quero trabalhar o dobro do que você trabalhou. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado duplamente na minha vida. Isso não é um desejo de ser mais que Elias, mas é um desejo de ir além do que Elias foi, porque o tempo de Elias está chegando ao fim. Assim como Jesus disse para os seus discípulos: obras maiores, porque o meu tempo é limitado, eu vou para o Pai. Jesus não estava dizendo que os seus discípulos seriam melhores do que ele, mas que fariam mais, porque partiriam de onde ele parou, porque ele já estava indo para o Pai. Você entende essa reflexão? Eliseu, um homem com compromisso com plenitude. E quando ele pede isso para Elias, Elias diz: olha, isso é difícil, porque não sou eu que atendo esse tipo de coisa, é Deus. Então vamos fazer o seguinte: se você me vir quando eu for embora, é porque Deus está atendendo você. E aí quando Elias está indo embora, Eliseu o vê. E o manto de Elias cai. E Eliseu diz essa frase tão interessante: meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. Ou seja, Elias, você sozinho era um exército inteiro. Porque tem gente que sozinha é um exército inteiro. Tem gente que nem no exército ajuda. Tem gente que nem com mais 20 faz a diferença. Mas tem gente que sozinha é um exército todo. Meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros. Quantas vezes Elias foi fundamental para a nação? Quantas vezes Elias fez a diferença na nação? E agora Eliseu dizendo: Elias, tu eras um exército sozinho, e eu quero porção dobrada desse espírito. Compromisso com a plenitude. Interessante que, embora Eliseu reconhecia que Elias era fundamental, ele também reconhece que pode ser um sucessor à altura, se o espírito que estava em Elias também agir através da sua vida. Quando ele diz: meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel, ele está dizendo: você era um exército sozinho, mas agora que você está indo embora, que Deus levante outro para fazer a diferença como você fez, e que eu seja essa pessoa. Elias era para Eliseu um ponto interno de inspiração. Eu quero ser uma bênção assim como você foi. Só pessoas que têm as suas referências como pontos internos de inspiração e motivação estão preparadas para perder. Pessoas que não têm essa compreensão de que a perda pode abrir espaço
para um tempo novo, onde Deus vai fazer coisas inimagináveis na sua vida, vão chorar a perda como se a sua própria vida tivesse chegado ao fim. Totalmente diferente Eliseu de Jeoás. Jeoás, o rei de Israel, no segundo texto que nós lemos, é um exemplo de compromisso com a mediocridade. Agora é Jeoás que está perdendo, e está perdendo Eliseu. Eliseu já estava doente da doença que o mataria. E quando Jeoás foi vê-lo, Jeoás percebeu isso, que Eliseu não escaparia daquela enfermidade. Por isso ele se colocou ao lado do leito de Eliseu e clamou gritando. E o que é que ele gritou? meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. A mesma frase, gente. A mesmíssima frase. Note que o que Eliseu disse quando Elias estava partindo, Jeoás diz quando Eliseu está partindo. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. Essa frase na boca de Eliseu é uma coisa, na boca de Jeoás é outra. Se na boca de Eliseu é uma referência a Elias como um ponto interno de inspiração e motivação, na boca de Jeoás, Eliseu se tornou um ponto externo de segurança. Jeoás está desesperado. Jeoás, quando diz, meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros, ele também está dizendo, Eliseu, você sozinho era como um exército. E agora eu vou ficar sem você, e o que vai ser da minha vida? Jeoás não se despede de Eliseu como Eliseu se despediu de Elias. Jeoás é dependente. Jeoás está preocupado com o futuro. Jeoás não sabe o que vai fazer. Sabe gente que não sabe perder gente. Pastores fazem muito velórios, e a gente já viu de tudo em velórios, não é, pastor Moisés? Estava fazendo um velório uma vez, e na hora de fechar o caixão, um parente completamente fora de si, se abraçava ao caixão e dizia, eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu não consigo viver sem ele, eu quero ir junto. E aí eu perguntei para o rapaz da funerária, não tem outro caixão aí? A gente já põe também. Não é um desejo difícil de atender. O que é que vai ser da minha vida? É muito difícil perder alguém, claro que é. Mas pessoas que têm um compromisso com a plenitude, quando perdem alguém, dizem, Senhor, eu quero ir além. Eu quero honrar a história dessa pessoa, seguindo o caminho que ela seguiu e indo além, para que o nome do Senhor seja honrado na minha vida. Agora, pessoas que têm compromisso com a mediocridade, a minha vida acabou, o que é que vai ser de mim agora? Por que é que Deus fez isso comigo? O Jeoás tem compromisso com a mediocridade, e por isso ele está desesperado. A frase na boca dele não é a mesma coisa que a mesma frase na boca do Eliseu. E você vai perceber isso mais fortemente na sequência do texto. Porque aí Eliseu tenta dar uma força para Jeoás. E diz, Jeoás, fique calmo, vem cá. Pegue um arco e uma flecha. E Jeoás pega um arco e uma flecha. Abra a janela que dá para os lados da Síria. E o Jeoás abre a janela que dá para os lados da Síria. Síria que era naquele momento o maior inimigo de Israel. Eliseu disse para ele, atire uma flecha na direção da Síria. E o Jeoás atira uma flecha na direção da Síria. E Eliseu diz para consolar Jeoás, para dizer para Jeoás que está tudo bem, que Deus está no controle. Jeoás, essa é a flecha da vitória. Olha que palavra de Deus. Momentos difíceis na nossa vida, Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração. Nas minhas perdas tão difíceis, Deus tinha uma palavra para o meu coração. E como essa palavra sempre me fez bem. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo um momento difícil, eu quero que você saiba nessa noite que Deus tem uma palavra bonita, preciosa, consoladora, abençoadora para o seu coração.
Essa é a flecha da vitória, Joás. Fique tranquilo. Você está perdendo uma pessoa como eu, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas e você tem o Senhor. Aí eu imagino que Joás dá uma animadinha. E Eliseu continua. Agora pegue as suas flechas e golpeie o chão. E Joás pega a primeira flecha, golpeia o chão. Pega a segunda flecha, golpeia o chão. Pega a terceira flecha, golpeia o chão. E para. E aí o Eliseu fica bravo. Porque veja como são algumas pessoas. Eliseu está profetizando vitória na vida de Joás. E Joás atira 3 flechas ao chão. Eliseu já tinha revelado a Joás que a flecha atirada era a flecha de vitória. Quantas flechas Joás atira ao chão? 3. Eliseu fica muito bravo. Você podia ter esvaziado a sua aljava. Eu estou falando para você que a flecha é flecha de vitória. Irmão, se Eliseu fala para mim, para você, flecha de vitória na sua vida, atire suas flechas ao chão. Eu atiro todas as flechas, bato com arco, pulo em cima, jogo a aljava. É flecha de vitória na minha vida. Mas o Joás atira 3 flechas e para, porque o Joás tem compromisso com a mediocridade. Gente que tem compromisso com a mediocridade não vai até o fim. Faz só o que acha que é obrigatório fazer. Gente, por que uma pessoa não vai até o fim na vida? Por que uma pessoa não vai até o fim nas suas lutas? Por que uma pessoa não vai até o fim na sua fé? O apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Por isso, desde agora, a coroa da vida me está reservada, e não somente a mim, mas a todos os que amam a vinda do Senhor. Por que uma pessoa não vai até o fim? Por uma de 3 razões. A primeira, por falta de recurso. Imagine que você vai fazer uma viagem de carro, daqui até Curitiba. Põe combustível no carro, todo o dinheiro que você tem. Imagina que vai dar para chegar. Chega lá perto de Ponta Grossa, acaba o combustível e você não tem mais R$1 no bolso. Não tem cartão, não tem talão de cheque. Fica na estrada, porque acabou a gasolina, acabaram os recursos. Uma pessoa pode não chegar até o fim porque os seus recursos acabaram. Segunda razão é a falta de forças. Uma pessoa pode não chegar até o fim porque as forças acabaram. Imagine um maratonista correndo uma corrida de 40 quilômetros. Ele treinou, ele se preparou, mas com 30 quilômetros, seu corpo começou a responder mal. Cãibras nas pernas, dores, a pressão caiu e ele percebeu que se não parasse, ele ia desmaiar. Abandonou a corrida, porque lhe faltaram as forças. Olhe para mim, responda rapidamente. Faltaram recursos para Joás? Segundo Eliseu mesmo, ele tinha outras flechas na sua aljava. Faltaram forças para Joás? Doente era Eliseu, não Joás. A terceira razão pela qual uma pessoa não vai até o fim é falta de vontade. Falta de vontade. Por que é que você não foi? Ah, porque não quis. Por que é que você não veio orar com a gente aqui na quarta-feira? Ah, não quis. Mas você está numa luta tão terrível, por que é que você não participa aqui do nosso tempo de oração? Ah, preguiça. Mas irmão, sua esposa está desanimando de você, do casamento, por que é que você não faz alguma coisa para revitalizar a sua vida conjugal? Por que é que você não participa do curso de casais? Ah, não sei, não tenho ânimo. Como é que a gente faz quando uma pessoa perde a vontade? Porque se faltam recursos, a gente dá um jeito de arrumar. Na estrada, para alguém e diz assim, olha, eu tenho um galãozinho no meu carro, vamos tirar um pouco de combustível e a gente põe no seu. Se faltam as forças, de repente alguém pode chegar e falar, não, eu te levo no colo, eu pego você no braço, a gente vai junto. Mas se falta vontade, pode ter 30 dizendo eu ajudo, a pessoa não vai.
Pode ter 50 dizendo eu vou com você, a pessoa não vai. Jeoás tem compromisso com a mediocridade, e gente com compromisso com a mediocridade não tem vontade. Por que você não leu a Bíblia ainda? Não tenho vontade, me dá um sono. Por que você não fala do amor de Jesus para esse seu parente? Eu não sei, eu fico com medo que ele não vai querer ouvir e não falo. Pessoa que vai deixando a vida passar, as coisas acontecerem, um dia vai olhar para trás cheia de ressentimento, não fez nada na vida. Jeoás era rei de Israel, gente, mas tem compromisso com a mediocridade, atira 3 flechas ao chão. O Eliseu olha para ele e diz assim: por causa da sua falta de vontade, você vai vencer a Síria, mas não completamente. Deus não vai tirar a experiência de vitória da sua vida, mas ela vai ficar aquém do que poderia ser. Irmãos, por causa dessa atitude de Jeoás, Israel tem problema com a Síria até os dias de hoje. Você, pai, por causa da falta de ânimo espiritual, vai travar a vida de fé do seu filho, que vai deixar de ver na sua casa os milagres que Deus poderia fazer através de você. Nós somos em 3 irmãos na nossa família. Eu e o mais novo somos pastores, e o do meio é crente também. Nós tivemos as nossas crises de fé na juventude. Mas uma coisa nós nunca pudemos negar: que a fé do nosso pai, da nossa mãe, era real. Nós vimos Deus fazer milagres na vida deles. Eu jamais esqueço um dia que eu estava em casa, nossa funcionária chegou, veio correndo, deu um abraço tão apertado no meu pai, agradeceu. E eu fiquei assustado com aquela cena, porque nunca tinha visto uma manifestação daquela. Meu pai estava contando para nós o que tinha acontecido. Ela tinha chegado alguns dias em casa, triste, desesperada, nervosa, pedindo para ir embora, porque o filho estava internado no hospital com uma doença que os médicos tinham dito que não tinha cura. Meu pai a liberou para ir embora. Mas assim que ela foi embora, ele ficou pensando: eu podia ter feito algo mais por ela. Podia ter orado com ela, podia ter feito alguma coisa com ela. Como ela já tinha ido, ele pediu sabedoria para Deus. E à medida em que ele orava, pedindo para Deus sabedoria, ele teve uma ideia. Meu pai assistia muitos programas do Jimmy Swaggart, lembram dele? Lembra, Jobson? Da sua época, esse? Não? Era um pregador maravilhoso. E meu pai tinha todas as mensagens gravadas em cassete. Você também não lembra, né, de fita cassete? Da sua época, né, pastor Moisés? Da minha também, olha só. Do Luiz Fernando não, porque não tinha isso ainda, né, irmão? A estante da nossa casa tinha inúmeras fitas cassete com gravações de mensagens. E meu pai pensou: eu vou ouvir uma e Deus vai falar comigo. Pegou uma, pôs no videocassete. A fita estava desgravada, só chiado, com etiqueta preenchida, o nome da mensagem. Ele pôs para frente, pôs para trás e nada. Tirou, pôs na estante, pegou outra. Quando ele pôs a outra, tinha um jogo de futebol. Aí ele já começou a ficar bravo, porque quem é que fez isso com a fita dele? Um dos filhos. Tirou aquela, pôs no lugar, pegou outra, pôs um outro programa gravado. Aí ele começou a ficar muito bravo. Pegou uma quarta. Quando ele pôs a quarta fita, o Jimmy Swaggart estava dizendo exatamente assim: não ore por mim, não ore por mim, porque se você orar por mim, eu vou ficar curado e vou ter que ir para a escola. Eu cresci vendo essas coisas, irmãos. Eu cresci vendo essas coisas. Meu pai não tinha compromisso com a mediocridade. Meu pai tinha compromisso com a plenitude. Hoje tem 2 filhos pastores, já foi para a glória. E nós pedimos a Deus que sejamos fiéis à carreira que o nosso pai correu.
Não tenha compromisso com a mediocridade, seus filhos pagarão preço. Abraão teve compromisso com a plenitude, mas Isaac teve compromisso com a mediocridade. Jacó foi conhecer a Deus depois de velho. Davi teve compromisso com a plenitude, mas Salomão teve compromisso com a mediocridade. Seus filhos foram terríveis. Jeoás tem compromisso com a mediocridade. Até hoje, a Síria é uma pedra no sapato de Israel. Até os dias de hoje. Porque ele tinha 6 flechas na sua aljava e preferiu atirar só 3. Deixa eu dizer algo para você. Deus quer que você assuma nesta noite um compromisso com a plenitude. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Um dia alguém perguntou para Jesus assim: qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: você vai amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. Compromisso com a plenitude. O apóstolo Paulo dizia assim: tudo que vocês fizerem, tudo, seja em palavra, seja em ação, façam para a glória de Deus, dando graças por Cristo Jesus. Tudo. Compromisso com a plenitude. Entregar tudo. Tem um exemplo na Bíblia que me choca sempre que eu leio. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Está acontecendo algo maravilhoso na igreja de Jerusalém. As pessoas vendem suas propriedades e levam os recursos aos pés dos apóstolos para que eles distribuam entre aqueles que têm necessidade. Um homem chamado José de Arimateia, conhecido como Barnabé, vende uma fazenda e leva todo o dinheiro ao pé dos apóstolos. A igreja fica comovida com aquele ato. Um casal vê aquilo e se anima. O nome desse casal, Ananias e Safira. Eles dizem: nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos vender a nossa propriedade, vamos levar o dinheiro. Eles vendem a propriedade. Pegam o dinheiro e levam. Só que no caminho, eles olham para aquele mundo de dinheiro e pensam: e se a gente der só metade? E se a gente der só metade? É dinheiro toda a vida. De repente eu vendi um carro, peguei 30 mil no carro, estou levando para dar de oferta. Aí me ocorre: gente, 15 mil já é dinheiro toda a vida, eu podia dar 15 mil só. E o resto eu guardo. Ananias e Safira pensaram nisso, metade já é muito. E levaram. Só que quando eles entregaram, Pedro fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que Pedro fez? Isso é tudo? O que eles responderam? É. E quando eles responderam é, Pedro disse: sabe, se vocês tivessem ficado com tudo, não tinha problema, era de vocês. Vocês não tinham obrigação de trazer essa oferta. Mas se tem uma coisa que Deus não aceita, é uma oferta que finge ser tudo quando ela é só pela metade. Então está à porta aquele que vai sepultar vocês. E os dois cairão mortos. Sabe por quê? Porque naquilo que Deus pede tudo, Ele não aceita metade. Você crê nessa palavra? Naquilo que Deus pede tudo, Ele não aceita metade. Com Deus não se brinca. O que é que Deus quer da minha vida e da sua? Tudo. O que é que Deus queria de Joás? Tudo. Mas Joás dá só metade. Ele tem 6 flechas na aljava, tira 3, a metade. 3 enfermidades na vida de Joás que eu e você precisamos afastar da nossa vida. Primeiro, compromisso com o resultado ao invés de compromisso com o processo. O Joás, no seu compromisso com a mediocridade, ele está mais interessado no resultado do que no processo. Então ele gosta de ouvir que a Síria vai ser vencida, mas ele não quer ter trabalho com isso. Tem muito crente que gosta de ouvir uma palavra que diz seus problemas vão ser resolvidos, mas não quer ter trabalho com isso, não.
Quer chegar em casa e o Senhor fez o trabalho sozinho. Não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer perdoar, não quer pedir perdão, não quer amar, não quer estender a mão, não quer dar outra face, não quer largar a túnica, não quer caminhar a segunda milha. Compromisso com o resultado e não com o processo. Gente que tem compromisso com a mediocridade quer o resultado e não o processo. Segundo problema de Jeoás. Jeoás tem compromisso com o imediato e não com o eterno. Vitória sobre a Síria ele quer na próxima guerra. Agora, se a Síria vai ser vencida de uma vez, ele não está ligando muito não. Porque se a Síria vai continuar sendo um problema, vai continuar sendo um problema para o próximo rei, não para mim. Quantos crentes têm compromisso com o imediato? Olhe na minha direção, deixa eu dizer algo para você com muito temor e muito amor. Eu e você temos a tendência de sacrificar o futuro em nome do presente. Tanto que a gente compra em 10 vezes. Comprar em 10 vezes é sacrificar o futuro em nome do presente. Mas eu preciso. Sabe quando você está numa loja e você ouve uma voz que diz assim: compra, você merece, você trabalha tanto. Eu sei de quem é essa voz, tá? Não é do anjo Gabriel não, tá bom? Nem do Miguel, nem ninguém lá de cima não. Abra a mão do seu futuro, pense no seu presente. Porque nessa lógica de abrir mão do futuro e pensar no presente, a gente vende a eternidade para comprar o mundo. Foi o que o diabo propôs para Jesus. Eu te dou todos os reinos e toda a glória deles agora, se você prostrado me adorar. Só que Jesus tem compromisso com o eterno e não com o temporal. Arreda Satanás, porque só a Deus a gente adora. O Jeoás tem compromisso com o imediato. Eu quero vitória sobre a Síria amanhã. No futuro é problema de quem estiver aqui, não é problema meu. E o terceiro problema de Jeoás, que é fruto do compromisso com a mediocridade. Compromisso com a solução dos problemas e não com a glória de Deus. Ok, eu quero vencer a Síria, mas só isso. Não quero que Deus seja glorificado. Não quero ter compromisso com a plenitude, porque no compromisso com a plenitude, Deus que aparece, e não eu. No compromisso com a plenitude, Deus é honrado e não a pessoa. O Jeoás quer que a vitória seja dele e não do Senhor. E por isso, até hoje, a Síria é uma pedra no sapato de Israel. Eliseu tinha compromisso com a plenitude. Quando Elias perguntou: o que é que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Acontece que Elias, ao longo de sua vida, protagonizou 7 grandes milagres. Se você ler toda a história de Elias e contar os grandes milagres que ele fez, você vai descobrir que ele fez 7 grandes milagres. Eliseu estava doente agora e morreu da doença de que ele estava acometido. Quando ele morreu, sabe quantos milagres ele tinha feito? 13. 13 grandes milagres. Uma pessoa com compromisso com a mediocridade diria assim: só faltou um. Já foi bom, olha só, 13, faltou um só para ser porção dobrada. O que é um só? Olha na minha direção, eu vou terminar com essa palavra. Quando você assume plenitude diante de Deus, Deus assume compromisso de plenitude com você. O Eliseu fez 3 milagres e morreu. Foi sepultado, e um dia um grupo de homens abriu a sepultura de Eliseu para sepultar uma outra pessoa. No horizonte apareceram moabitas que de quando em quando atacavam aquela região. Os homens estavam
num grupo pequeno, desarmados, ficaram assustados, túmulo aberto, cadáver ali, jogaram o corpo de qualquer jeito no túmulo para sair correndo. O cadáver encostou nos ossos de Eliseu e o homem ressuscitou. 14º milagre. Porque quando você tem um compromisso de plenitude com Deus, Deus tem um compromisso de plenitude com você. E Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida, mesmo que isso exija que Ele faça algo depois de você ter partido. Por isso que os homens de Deus na Bíblia saudaram as profecias e as promessas de longe, ainda que não tenham visto com seus olhos, porque sabiam que Deus era fiel para cumpri-las. Uma história que eu gosto muito, de uma irmã nossa, da nossa IPI. Se eu não estou enganado, da nossa IPI aqui, dessa região aqui nossa. Orou a vida inteira pelos seus filhos, que foram criados na igreja, mas se afastaram da fé quando adultos. E essa senhora orou a vida inteira para que os seus filhos voltassem para Deus. Eram 2 homens. Todos os dias essa mulher orou pelos seus filhos até que ela faleceu. E os seus filhos estavam fora do caminho do Senhor. Um dia, depois de ter passado o tempo do luto, do sepultamento, as primeiras semanas da perda daquela senhora, aqueles 2 combinaram de ir até a casa dela para definir o que iam fazer com as coisas dela. Ela morava numa casa boa, grande. Eles entraram pela sala e... isso aqui vai para a sua casa, isso aqui vai para a minha, isso aqui a gente vende, isso aqui a gente dá. Fizeram isso na cozinha, num dos quartos, até que finalmente chegaram no quarto dela. Essa cama a gente pode dar, esse armário a gente pode vender, isso aqui vai para a sua casa, isso aqui vai para mim, essas roupas a gente dá, isso aqui a gente vende, essas joias você pode dar para sua esposa, eu dou algumas para mim, e assim por diante. Quando eles já tinham falado sobre quase tudo que estava no quarto, um olhou para o outro e o outro estava olhando fixamente para a lateral da cama. O que é que foi? Ele disse, sabe, era aqui que mamãe orava por nós todos os dias. Vai fazer tanta falta. Aí o outro disse, vai fazer muita falta. De repente os 2 começaram a chorar. Se ajoelharam do lado da cama e entregaram suas vidas ao Senhor. Porque você não precisa estar aqui para ver que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele já fez na sua vida. Assuma um compromisso de plenitude com Deus e Deus assume um compromisso de plenitude com você. Entregue tudo, porque Deus sempre entrega tudo. O apóstolo Paulo diria assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A palavra de Deus nos desafia a entregarmos tudo. Há um hino antigo que diz, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sabedoria bíblica diz, filho, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante.